Estamos aqui hoje para falar para os alunos da quarta série do ensino fundamental sobre o tema embriologia. Mais especificamente, nossa aula vai ser sobre o tema reprodução, né? Nós sabemos que todo ser vivo, ele provém de um outro ser vivo já existente, né? Essa plantinha aqui, por exemplo, ela veio de uma outra planta, semelhante a essa, né? E assim, eu, você, todos nós viemos também de outro ser vivo, no caso, nossos pais e nossas mães, né? E nós vamos falar hoje sobre os dois tipos de reprodução, que é a reprodução assexuada, né, e a reprodução sexuada. Especificamente, nós vamos falar hoje sobre a reprodução sexuada em humanos, né? Então, vamos falar primeiro sobre a reprodução assexuada, né? A reprodução assexuada, ela apresenta uma particularidade que ela não existe o contato entre macho e fêmea, né? E também ela não existe, ela não acumula, ela não passa de um para outro, né, as melhorias genéticas que porventura ocorram, né? Porque a cópia, através da reprodução assexuada, ela é exatamente igual ao indivíduo que a gerou, né? Então, o que é a reprodução assexuada? Ela se divide de várias formas. Uma delas é a fissão. A fissão, o que é? A fissão, o indivíduo começa então a se multiplicar, a duplicar o seu núcleo, até formar um outro indivíduo exatamente igual a ele, né? Ali isso vai mostrar aqui para nós. Então o indivíduo começa a multiplicar, aqui ele já está com dois núcleos, e aqui ele está se dividindo, e aqui nós já temos então dois indivíduos exatamente iguais, né? E entre alguns organismos que acontece isso, nós podemos destacar as bactérias e as amebas, né? Uma outra forma de reprodução assexuada é o brotamento, né? O que é o brotamento? O brotamento ocorre o desprendimento de um fragmento, ali está mostrando aqui também, né? E esse fragmento ele começa a crescer, até formar um outro indivíduo também exatamente aquele que o formou, né? Entre eles nós podemos destacar as esponjas. As esponjas, elas se reproduzem dessa forma. Outra forma de reprodução assexuada é exatamente a regeneração. Processo parecido com o brotamento, a regeneração ocorre quando o indivíduo perde um pedaço, que ali está mostrando para a gente aqui, né? O indivíduo perde um pedaço e aí esse pedaço começa a crescer até formar um outro indivíduo exatamente aquele que o formou. Conforme eu falei, processo muito parecido com o brotamento, né? E existe também a partenogênese, né? Partenogênese é um processo no qual as abelhas se reproduzem, né? E na partenogênese, a curiosidade é que os ovos, os machos, eles são formados a partir dos ovos não fertilizados, né? Sendo haploides. E as fêmeas se desenvolvem a partir dos ovos fertilizados e são diploides, né? Ali está mostrando aqui também o esquema de como é a reprodução assexuada, partenogênese, né? E também reproduzem desse tipo os répteis, alguns répteis, anfíbios e alguns peixes, né? Bom, isso então nós falamos sobre a reprodução assexuada. Vamos falar agora então um pouquinho sobre a reprodução sexuada, né? A reprodução sexuada, ao contrário da assexuada, ela ocorre o encontro macho e fêmea, né? Ela é necessário o encontro do macho e fêmea para que ocorra a reprodução sexuada, né? O gameta masculino, que é o espermatozoide, ele tem que encontrar o gameta feminino, que é o ovócito, né? Ou o óvulo, né? Então o espermatozoide, que é uma célula especializada em reprodução, ali você vai mostrar aqui para nós o esquema do espermatozoide, que é o gameta masculino. Ele vai encontrar o gameta feminino, que é o óvulo, né? Vai fecundar esse óvulo e a partir da fecundação vai formar o zigoto, né? E esse zigoto então vai se transformar no embrião, né? Que ele vai se multiplicando, a célula vai aumentando, vai se multiplicando cada vez mais, o embrião vai se desenvolvendo até chegar à formação completa
do novo indivíduo, né? Sendo assim a fecundação sexuada em humanos. Falando aqui em rápidas palavras, né, sobre o que seria então a reprodução sexuada. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos, até mais.